pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Érica, eu sou professora de matemática e hoje nós vamos dar continuidade na aula anterior. Bom, na aula anterior nós falamos sobre as figuras planas, né? Falamos quem elas são, demos alguns exemplos utilizando as coisas que temos no nosso dia a dia, falamos sobre as suas propriedades e hoje nós vamos falar sobre a área dessas figuras planas. Vamos lá? A habilidade que rege a nossa aula de hoje é a habilidade F08MA19. Ela fala sobre resolver e elaborar problemas que envolvam medida de área de figura geométrica utilizando expressões de cálculos, né? Cálculo de área. E o objetivo dessa aula hoje é que no final dela vocês saibam elaborar esses cálculos de área para poder encontrar a área de uma figura plana. Vamos dar uma observada nessa sala que eu trouxe para vocês. Essa sala ela mostra para a gente alguns exemplos onde as figuras planas estão inseridas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, as portas podem ser consideradas retângulos, né? Nós temos aqui o pé do piano, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês com a setinha. Ela pode ser considerada uma circunferência. E se a gente observar mais aqui, ó, neste piano, e traçarmos aqui uma reta, uma semi-reta que pega daqui até aqui embaixo, nós também vamos encontrar um triângulo, né? Então, nós temos aí no nosso dia a dia várias coisas que remetem a essas figuras planas. E o que seria a área, né? A área de uma figura geométrica, ela demonstra pra gente o tamanho da superfície. Ou seja, quanto maior a superfície da figura, maior é a sua área. Vamos visualizar aqui essas duas figuras que eu trouxe para vocês. Nessa primeira figura, nós temos uma área pequena. Por quê? Ela é apenas uma parte da figura maior. Já na figura maior, nós juntamos várias figuras pequenas. Isso fez com que a área da nossa figura ficasse ainda maior. Então, quanto maior for a superfície dessa figura, maior será a sua área. Nós hoje vamos iniciar falando sobre o quadrado, né? O quadrado é um polígono que tem 4 lados iguais, conforme nós vimos ontem, né? Além disso, ele tem 4 ângulos de 90 graus. Então, para eu descobrir a área desse polígono, é um cálculo muito simples. Se eu tiver apenas um lado desse quadrado, eu só preciso multiplicar ele por ele mesmo, ou seja, lado vezes lado, ou apenas lado ao quadrado. Então, exemplificando, se o lado mede 2, a minha área vai ser 4, já que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, lado vezes lado é igual a lado ao quadrado, e é assim que nós encontramos a área do quadrado, tá? Um outro polígono bastante interessante é o retângulo, tá? O retângulo também é um quadrilátero, ele possui ângulos internos iguais, né? E para a gente descobrir a área desse retângulo, eu só preciso ter dois lados, visto que os lados são iguais paralelamente. Então, este lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, tá? Então, para descobrir essa área, multiplica-se base vezes a altura, e aí eu encontro a área desse retângulo. Onde que o retângulo é encontrado no nosso dia a dia? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. Na nossa TV, alguns celulares, né? Planta da nossa casa. Se vocês observarem a sala, os quartos de vocês, né? Até mesmo a cozinha, raramente eles são quadrados, normalmente são retângulo. Então, se vocês fizerem a experiência de medir a nossa sala de aula, por exemplo, de uma parede a outra e de uma parede a outra, elas vão ter medidas diferentes, porque normalmente elas são retangulares, ok? A área do triângulo, né? O triângulo é um polígono, porém não é um quadrilátero, né? O triângulo é um polígono de 3 lados, né? Dessa forma, como é que nós encontramos a área desse triângulo? Multiplicando a base vezes a altura e dividindo esse resultado por 2, né? Só para lembrar o que nós vimos ontem, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Trouxe aqui também para vocês alguns exemplos, né, onde nós encontramos o triângulo no nosso dia a dia. E eu gostaria de destacar aqui as pirâmides, né, que são bem conhecidas por terem faces triangulares.
E agora vamos falar sobre o comprimento da circunferência e a área de um círculo, que são coisas diferentes, né? O círculo, ele não tem lado, então a gente não mede perímetro de círculo, visto que o perímetro é a soma de todos os lados. Como o círculo não tem lado, nós calculamos o comprimento, né? Comprimento da circunferência. E como que a gente faz para descobrir esse comprimento, gente? 2 vezes o nosso número querido, né? 2 vezes o π, vezes o raio, né? É dessa forma que encontramos aí o perímetro, o comprimento da nossa circunferência, já que ela não tem perímetro, porque não tem lado. E já a área do círculo, né? Ele corresponde ao valor da superfície da figura. Então, é essa parte aqui, ó. Como que a gente descobre a área do círculo? Π, novamente, sempre o π nos auxiliando, vezes o raio ao quadrado. Lembrando, gente, como vimos ontem, né? Circunferência é toda essa linha que passa no entorno, círculo é o que tem dentro, né? E como que eu acho o raio, né? O raio é a metade do diâmetro. E agora, para a gente colocar em prática, eu trouxe aqui para vocês 2 exercícios, né? O primeiro fala, na casa de Marcelo há um quintal no formato quadrado com lados medindo 6 metros. Nesse quintal será colocado um tablado no formato também quadrado, com 2 metros de lado. O restante do quintal será todo cimentado. Qual a medida da área que será cimentada neste terreno? E o outro fala aqui sobre meio ambiente, né? No ano de 2021, foi observado um desmatamento em forma retangular numa área da floresta amazônica, conforme a imagem. Sabendo que o menor lado mede 350 metros e o maior 730, qual é a medida de área desmatada? Cite aí exemplos de como diminuir esse desmatamento. Vocês vão elaborar, né, formas de dar uma diminuída nesse desmatamento, resolver aí as questões e se tiverem alguma dúvida, aprontar aqui para auxiliar, ok?